Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, mas que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com seus entes queridos que já partiram. Quando foi a última vez que você visitou o túmulo de alguém que amava? Do seu pai, da sua mãe, de um irmão, de um filho que partiu cedo demais? E quando estava lá, de pé diante daquela lápide, você já se perguntou: será que essa pessoa sabe que estou aqui? Será que minha presença faz alguma diferença? Deixa eu te contar algo que vai te surpreender. Algo que a maioria dos católicos não sabe, mas que Santa Teresa de Ávila revelou através de suas visões místicas, algo que pode transformar completamente o destino eterno de quem você ama. Neste exato momento em que você está me ouvindo, existem almas no purgatório, talvez do seu avô, da sua avó, de pessoas da sua família, que estão esperando, ansiando, suplicando por uma única coisa: que você vá visitá-las. Porque quando você pisa naquele cemitério, quando se aproxima daquela sepultura, quando abre sua boca para rezar, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Essa alma que você pensa que está dormindo, que você imagina que não sabe de nada, que talvez você ache que nem existe mais, ela te vê chegando antes mesmo de você entrar no cemitério. Ela sente um raio de luz penetrar nas trevas do purgatório. Ela experimenta um alívio tão profundo que é impossível descrever em palavras humanas. Há alguns meses, uma senhora de uns 70 anos veio falar comigo. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Me disse: Padre Reginaldo, meu filho morreu há 5 anos e eu nunca mais voltei ao cemitério. Não consigo. Dói demais. E então, me contou que naquela mesma semana tinha tido um sonho. No sonho, ela via seu filho numa espécie de lugar escuro, mas não tenebroso. Ele olhava para ela com olhos suplicantes e dizia uma única frase: Mãe, por favor, me visite. Ela acordou tremendo e me perguntou: Padre, será que era realmente ele? Será que as almas podem mesmo nos pedir isso? E a resposta, meu irmão, minha irmã, é sim, absolutamente sim. E hoje você vai descobrir não apenas que elas sabem quando você vai, mas o que exatamente elas sentem. Vou te revelar 9 sensações que a alma experimenta quando você visita a sua tumba. 9 reações espirituais profundas que a mística católica, as revelações dos santos e a tradição da Igreja nos ensinaram ao longo de séculos. E te aviso, quando chegarmos na sensação número 5, você vai entender porque uma única visita sua pode encurtar séculos de purgatório em apenas dias. Isso mesmo, séculos em dias. Mas antes de entrar nessas 9 sensações, preciso que você entenda algo fundamental sobre o que realmente acontece quando alguém morre. Porque se você não compreender a realidade do purgatório, você não vai captar a urgência do que estou prestes a compartilhar. E essa urgência pode ser a diferença entre um ente querido seu estar sofrendo agora ou estar já na glória de Deus. Olha,
Eu sei que muitos católicos hoje em dia têm dúvidas sobre o purgatório. Alguns até acham que é uma invenção da igreja medieval, que não tem base bíblica. Mas deixa eu ser muito claro, o purgatório é doutrina definida da Igreja Católica. É verdade, de fé. E está na Sagrada Escritura. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, a palavra de Deus nos diz que Judas Macabeu fez uma coleta e enviou dinheiro a Jerusalém para que se oferecessem sacrifícios pelos soldados mortos em combate. E o texto sagrado conclui: é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Livres de seus pecados. Isso significa que depois da morte existe um estado onde a pessoa ainda precisa ser purificada. E esse estado é o purgatório. Mas aqui está o que muitos não entendem. O purgatório não é uma prisão onde Deus castiga as almas por prazer. Não é uma segunda chance para quem morreu em pecado mortal. O purgatório é um hospital espiritual. É um processo de purificação para aqueles que morreram em graça de Deus, mas que ainda têm manchas de pecados veniais ou penas temporais não cumpridas. Imagina assim, você morre em estado de graça. Você está salvo. O céu é seu destino final, mas sua alma ainda não está completamente pura, completamente santa, completamente digna de estar diante da face de Deus, face a face. É como se você chegasse para o encontro com o Rei do Universo, mas suas roupas ainda estivessem manchadas de lama. Você precisa ser lavado. E esse processo de lavagem, de purificação, é o purgatório. Mas aqui está o que precisa entrar no seu coração hoje. Esse processo pode ser extremamente doloroso, não fisicamente, porque as almas não têm corpo, mas espiritualmente. Santa Catarina de Gênova, que teve visões místicas do purgatório, disse que o menor sofrimento lá é maior que o maior sofrimento aqui na terra, porque é o sofrimento de estar separado de Deus, tão perto do céu, mas ainda não lá. Imagine ter sede extrema e ver água cristalina à sua frente, mas não poder beber. Imagine estar num quarto escuro ansiando pela luz e ver raios de sol entrando pela janela, mas não poder se mover até lá. Essa é a dor do purgatório. E neste momento, enquanto eu falo com você, existem almas lá. Talvez seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu irmão. Há alguns anos, um homem de uns 45 anos veio me procurar, completamente desesperado. Seu pai tinha morrido há 3 meses e ele estava sendo atormentado por um remorso profundo. Me disse: padre, meu pai e eu brigamos feio 1 ano antes dele morrer, por causa de herança, de besteira. Nos reconciliamos no hospital, ele me perdoou, mas eu nunca rezei por ele. Nem fui visitar o túmulo e agora não consigo parar de pensar: será que ele está sofrendo? Será que precisa de mim? Olhei nos olhos dele e disse: filho, se seu pai está no purgatório, e é bem provável que esteja, porque pouquíssimas almas vão direto para o céu, então sim, ele precisa desesperadamente de você, suas orações, sua visita, seus sacrifícios podem aliviá-lo de um sofrimento indescritível. E aqui está a verdade que vai mudar tudo. Você tem o poder de ajudar essas almas. Não um poder mágico,
mas um poder real, concreto, eficaz, garantido pela doutrina da comunhão dos santos. Quando você vai ao cemitério, quando reza diante daquela tumba, quando oferece uma missa, quando ganha uma indulgência, você está jogando água no fogo do purgatório. Está acelerando a liberação daquela alma. E as almas sabem disso. Elas percebem, elas sentem cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada lágrima sua caindo sobre aquela sepultura. Então agora sim, vamos entrar nas 9 sensações que a alma experimenta quando você a visita. E te garanto, depois de conhecer isso, você nunca mais vai olhar para um cemitério da mesma forma. Porque você vai perceber que aqueles túmulos não são apenas pedras frias, são portais espirituais, onde você pode tocar a eternidade e mudar o destino de quem você ama. Então vamos agora às 9 sensações que a alma experimenta quando você visita a sua tumba. E te peço que preste muita atenção, porque cada uma dessas sensações vem dos ensinamentos dos santos, das revelações místicas aprovadas pela Igreja e da sabedoria de 2000 anos de tradição. E à medida que eu for explicando, quero que você pense em alguém específico, alguém que você amou e que já partiu. Coloca o rosto dessa pessoa na sua mente, porque isso não é teoria, meu irmão, minha irmã. Isso é realidade espiritual que está acontecendo agora mesmo. A primeira sensação que a alma experimenta é algo que vai te surpreender completamente. Sensação número 1. Reconhecimento filial. Quando você decide visitar aquela tumba, quando você sai de casa com a intenção de ir ao cemitério rezar por aquela pessoa, a alma já sabe. Antes de você chegar, antes de você pisar naquele chão sagrado, antes de você se ajoelhar diante daquela lápide, ela te vê vindo pela comunhão dos santos. É como se houvesse um fio espiritual invisível conectando você a ela. E no momento em que você se move em direção à tumba com amor e intenção de orar, esse fio vibra. Sabe por quê? Porque a comunhão dos santos não é apenas uma frase bonita do credo. É uma realidade mística. Nós, a igreja militante aqui na Terra, estamos conectados com a igreja padecente no purgatório e com a igreja triunfante no céu. Santa Faustina Kowalska, em seu diário, escreveu que teve uma visão onde viu uma alma do purgatório esperando ansiosamente pela visita de um familiar. E a alma disse: eu senti sua intenção antes mesmo de você sair de casa, e meu sofrimento diminuiu só de saber que você estava vindo. Entende o que isso significa? Sua decisão de ir já traz alívio. A própria intenção já é graça. Lembro de uma jovem de uns 25 anos que perdeu a avó. Ela me contou que durante meses não conseguia visitar o túmulo porque doía demais. Mas um dia sentiu um impulso fortíssimo, como se algo a empurrasse. Foi ao cemitério e, quando estava chegando perto da sepultura, sentiu uma paz inexplicável, como se a avó estivesse ali, não morta, mas viva de uma forma diferente, como se ela dissesse: eu sabia que você viria, minha filha. E essa não é imaginação, não é psicologia, é a realidade da comunhão dos santos operando. A alma reconhece você porque o amor não morre,
Os laços familiares não se rompem com a morte física. E se esse reconhecimento já traz alívio, imagina o que acontece quando você realmente chega e abre sua boca para rezar. Sensação número 2. Luz penetrante. Quando você começa a rezar diante daquela tumba, algo extraordinário acontece no purgatório. Sua oração se transforma em luz. Não é metáfora, não é simbolismo, é literal. Os santos místicos que tiveram visões do purgatório descrevem que as orações dos vivos aparecem como raios de luz penetrando nas trevas onde as almas estão sendo purificadas. Imagina uma prisão escura, onde a única fonte de luz são pequenas janelas altas. Quando alguém na terra reza por uma alma, é como se um raio de sol entrasse por aquela janela e iluminasse completamente a cela. E a alma sente isso fisicamente ou seria espiritualmente? Como calor, como alívio, como esperança. Santa Teresa de Ávila, que teve revelações profundas sobre o purgatório, disse que viu como cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada oração feita com devoção por uma alma dissipava as trevas ao redor dela, como o sol dissipa a neblina da manhã. E aqui está algo que poucos sabem. A intensidade dessa luz depende da qualidade da sua oração. Uma oração distraída, mecânica, feita de boca para fora, traz uma luz fraca, mas uma oração feita de coração, com lágrimas, com amor verdadeiro, com sacrifício, essa oração é como um holofote de luz celestial perfurando o purgatório. Um senhor idoso me contou que durante 10 anos, todo domingo depois da missa, ia ao cemitério rezar pelo filho que tinha morrido num acidente de carro. Sempre rezava um terço completo. Um dia, teve um sonho tão vívido que parecia real. Viu o filho num lugar de luz, já próximo do céu, e o filho lhe disse: Pai, toda vez que você rezava aquele terço, eu via uma cascata de luz dourada caindo sobre mim. Sua fé me libertou. Acordou chorando e veio me perguntar: Padre, será que era mesmo ele? Será que isso é possível? E eu disse: sim, é possível. Porque a oração é poder, a oração é luz. A oração transforma o purgatório. Mas a luz não é a única coisa que acontece. Tem algo ainda mais direto, mais imediato. Sensação número 3. Alívio instantâneo. Quando você leva água benta ao cemitério e asperge sobre aquela tumba, quando você reza a oração do eterno repouso, quando você oferece suas lágrimas com fé, a alma experimenta um alívio tão imediato que é como jogar água gelada num corpo queimando de febre. Os padres da igreja ensinavam que o purgatório tem 2 dimensões de sofrimento: a pena de dano, que é a separação temporária de Deus, e a pena de sentido, que é uma purificação que os santos comparam a fogo. Não é fogo literal, porque as almas não têm corpo, mas é um sofrimento tão intenso de purificação que os santos só conseguem descrevê-lo usando a imagem de fogo. E quando você reza, especialmente as orações tradicionais de sufrágio que a igreja nos deu, como o eterno repouso, o de profundis, o de Isirai
Essas orações são como água sobre esse fogo. Eterno repouso, dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Essa oração simples, rezada com fé, tem o poder de refrescar a alma atormentada. É como um bálsamo celestial sendo derramado sobre suas feridas espirituais. E aqui está o que é extraordinário. Quanto mais você reza, mais alívio você traz. Não é que Deus precise de quantidade, mas sua persistência, sua fidelidade, sua devoção tocam o coração de Deus de uma forma especial. Uma senhora me contou que durante um ano inteiro, toda sexta-feira, ia ao cemitério rezar pelo marido falecido, levava água benta, flores e ficava ali pelo menos meia hora rezando o terço. No aniversário de um ano da morte dele, teve uma experiência mística. Sentiu uma presença calorosa, amorosa, e ouviu no seu coração, não com ouvidos físicos, mas no coração, uma voz dizendo: obrigado, meu amor. Suas orações me refrescaram como orvalho do céu. Estou quase livre. 3 meses depois, teve outro sonho. Viu o marido vestido de branco, radiante, entrando numa luz indescritível. Ele acenou para ela e disse: agora estou em casa. E você me ajudou a chegar aqui. Ela me contou isso chorando. E eu também chorei. Porque isso é real, meu irmão, minha irmã. O purgatório é real. Mas a misericórdia de Deus também é real. E se essas 3 primeiras sensações já são profundas, espera até você descobrir o que vem agora. Porque a partir da sensação número 4, você vai entender o poder transformador que você tem nas suas mãos. Sensação número 4. Gratidão avassaladora. Quando a alma percebe que você não a esqueceu, que você se lembrou dela, que você sacrificou o seu tempo, sua energia, suas lágrimas para ir até ali, ela sente uma gratidão tão profunda que transborda. Imagina assim, você está num hospital, sozinho, doente, sofrendo, e de repente alguém que você ama entra pela porta, traz flores, traz carinho, senta ao seu lado, segura sua mão. O que você sente nesse momento? Gratidão, certo? Uma gratidão profunda, comovente. Agora multiplica isso por 1000, porque no purgatório a alma está em sofrimento muito maior do que qualquer hospital terreno. E sua visita é como a visita de um anjo. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que tinha revelações frequentes sobre as almas do purgatório, dizia que essas almas agradecem os sufrágios como uma mãe agradece o leite que alimenta seu filho faminto. Elas agradecem como alguém que está morrendo de sede agradece um copo d'água. Elas agradecem com uma intensidade que nós, ainda vivos, não conseguimos compreender totalmente. Um homem me contou que visitou o túmulo do pai pela primeira vez em 10 anos. Tinha abandonado a fé, tinha se afastado da família, mas naquele dia algo o moveu a ir. Quando chegou, ajoelhou e começou a chorar. Pediu perdão ao pai por ter sido um filho ingrato. E então sentiu algo que nunca tinha sentido, uma paz tão profunda, tão completa, como se abraços invisíveis o envolvessem. Me disse: Padre, eu sei que era meu pai, sei que ele estava agradecendo, sei que ele me perdoou. E eu acredito, porque a gratidão das almas é tão poderosa que às vezes Deus permite que a sintamos para nos encorajar a continuar rezando. E essa gratidão leva à 5ª sensação,
que é a mais poderosa de todas. Sensação número 5. Esperança acelerada. E aqui está o que prometi revelar, o que vai mudar completamente sua compreensão do poder que você tem. Quando você oferece missas pela alma, quando você ganha indulgências, visitando o cemitério em dias específicos, você pode literalmente encurtar séculos de purgatório em dias. Séculos em dias. Não é exagero, não é figura de linguagem. A igreja ensina que existem indulgências plenárias que podem remover toda a pena temporal devida pelos pecados. E uma das formas de ganhar essas indulgências é visitando o cemitério entre os dias 1 e 8 de novembro, a Semana dos Fiéis Defuntos. Se você vai ao cemitério nesses dias, reza pelas almas, se confessa, comunga, reza pelas intenções do Papa, você pode ganhar uma indulgência plenária aplicável às almas do purgatório. E o que isso significa? Significa que uma alma que estaria no purgatório por séculos pode ser liberada instantaneamente, de um segundo para o outro, do purgatório para o céu. É como se você tivesse uma chave nas mãos, uma chave dourada que abre as portas do purgatório, e você pode usar, é lá. A alma sente essa esperança crescer dentro dela. É como se ela visse a porta do céu se aproximando rapidamente, como se o tempo do seu sofrimento, que parecia eterno, de repente se encurtasse de forma milagrosa. São Padre Pio dizia: uma só missa oferecida por uma alma pode libertá-la completamente do purgatório, se essa for a vontade de Deus. Uma só missa. Você entende o poder disso? Lembro de uma família que perdeu um filho jovem, de 18 anos, num acidente. Estavam destroçados. Vieram me procurar perguntando: Padre, onde ele está? Está no céu? Está no purgatório? Disse: não posso saber com certeza, mas o que posso dizer é isto: ofereçam missas por ele, rezem, ganhem indulgências, façam tudo o que a igreja nos ensina a fazer. Durante 6 meses, todos os domingos ofereceram uma missa pela alma dele. No 6º mês, a mãe teve um sonho, onde via o filho numa luz branca, pura, celestial. Ele sorria e dizia: mãe, graças às suas missas, estou em casa. Ela acordou com uma paz que não sentia desde a morte dele. E me disse: Padre, sei que ele está no céu agora. E eu também acredito, porque as missas têm poder infinito, são o próprio sacrifício de Cristo sendo oferecido no altar, e quando aplicadas às almas, aceleram sua liberação de forma miraculosa. E quando a alma sente essa esperança crescendo, ela experimenta algo mais. Sensação número 6. União inquebrantável. Suas lágrimas caindo sobre aquela sepultura não são desperdiçadas. Cada gota tem valor eterno, porque elas fortalecem os laços familiares que vão além da morte. A morte não rompe os laços de amor, não separa a família verdadeiramente, apenas cria uma distância temporária. E quando você chora no cemitério, quando sua voz se quebra ao rezar, quando seu coração aperta de saudade, a alma sente isso e sente que vocês ainda estão unidos. O catecismo da igreja ensina sobre a comunhão dos santos.
os que ainda peregrinam na terra, os que se purificam depois de mortos, e os que já gozam da glória celeste, todos formam uma só igreja. Uma só igreja, uma só família, unidos em Cristo. Então, quando você vai àquele cemitério, não está apenas visitando uma pedra fria, está renovando um laço eterno, está dizendo: eu não te esqueci. Você ainda faz parte da minha vida, ainda te amo. E a alma ouve isso e responde do purgatório: e eu te amo também, e agradeço por não me abandonar. Uma mãe que perdeu uma filha de 7 anos para o câncer me disse que ia ao cemitério todo dia durante o primeiro ano. Levava um brinquedo, cantava as músicas que a filha gostava, conversava com ela como se estivesse viva. Muitos diziam que ela estava louca, que precisava superar, que aquilo não era saudável. Mas eu disse: não, você não está louca. Você está cultivando um laço eterno. Continue visitando, continue rezando, continue amando. E ela continuou e me disse que sentia, de forma inexplicável, que a filha estava ali, não fisicamente, mas espiritualmente, que havia uma conexão viva, real. Anos depois, teve um sonho onde a filha, já adolescente na visão, corria em direção a ela e dizia: mamãe, obrigada por nunca me esquecer. Suas visitas me deram força. Agora estou livre e um dia nos encontraremos de novo. Ela me contou isso chorando e eu também chorei. Porque o amor não morre, meu irmão, minha irmã. O amor é eterno. E essas visitas ao cemitério são pontes de amor entre este mundo e o outro. São abraços espirituais que atravessam o véu da morte. E se você acha que isso já é profundo, espera até conhecer as últimas 3 sensações. Sensação número 7. Paz temporária. Sua visita ao cemitério acalma as tempestades internas que a alma enfrenta no purgatório. É como se, por um momento, o sofrimento diminuísse, a angústia se acalmasse e a paz de Deus envolvesse aquela alma. Imagina alguém com dor crônica que recebe um analgésico. A dor não desaparece completamente, mas fica suportável. Há um alívio temporário que traz esperança. É isso que sua visita faz. Ela diz à alma: você não foi esquecida, você não está abandonada. Alguém ainda se importa. E essa consciência de ser amada, de não estar sozinha, traz uma paz que transcende o sofrimento do purgatório. Santa Gertrudes, em suas revelações, escreveu que Jesus lhe disse: quando um filho visita a tumba de seus pais e reza com amor filial, eu permito que aquelas almas experimentem um descanso temporário, como um soldado ferido que finalmente pode repousar. Um homem idoso me disse que durante 30 anos, sem falhar um único domingo, visitava a tumba da esposa, rezava, conversava com ela, contava as novidades da família. Me perguntou: padre, será que ela realmente me ouve? Ou estou apenas falando sozinho? Disse: ela ouve sim. E mais que isso, sua fidelidade traz paz ao coração dela. Cada visita sua é um bálsamo para a sua alma. Ele sorriu
e continuou visitando até o dia em que partiu para se reunir com ela. Mas essa paz não é apenas passiva, ela gera algo ativo e poderoso. Sensação número 8. Intercessão recíproca. Aqui está algo que vai te surpreender completamente. Quando você reza pela alma no purgatório, ela também reza por você. Sim, você ouviu certo. As almas do purgatório intercedem por aqueles que as ajudam. Embora elas não possam fazer nada por si mesmas porque estão sendo purificadas e precisam da nossa ajuda, elas podem orar a Deus por nós. E essas orações são poderosíssimas. Por quê? Porque são almas que já estão salvas. Seu destino final é o céu. Elas estão em estado de graça. E suas orações sobem ao trono de Deus com uma pureza que nós, ainda manchados pelo pecado, não temos. São Belarmino ensinava: as almas do purgatório, embora não possam merecer para si mesmas, podem interceder por nós com grande eficácia. É como um pacto celestial. Você reza por elas, elas rezam por você. Você as ajuda a sair do purgatório, elas te ajudam a não entrar nele. Uma jovem estava passando por uma situação impossível. Precisava de um milagre financeiro em 48 horas, ou perderia tudo. Desesperada, foi ao cemitério e rezou diante do túmulo do avô que tinha morrido anos antes. Disse: vovô, se você está no purgatório, reze por mim. Se está no céu, interceda por mim. Preciso de ajuda. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Uma dívida antiga que achava perdida foi paga. O valor exato que ela precisava. Ela veio me contar chorando: padre, foi meu avô. Eu sei que foi ele intercedendo por mim. E eu acredito, porque as almas do purgatório são gratas. E sua gratidão se manifesta em intercessão poderosa. Então, quando você visita aquele cemitério, não está apenas dando, está também recebendo. Está criando um laço de intercessão mútua que pode mudar sua vida. E agora chegamos à 9ª e última sensação, a que resume todas as outras, a que revela o objetivo final de tudo isso. Sensação número 9, alegria libertadora. Cada Ave Maria que você reza, cada Pai Nosso, cada lágrima sua, cada missa que você oferece, tudo isso acelera a liberação final da alma. E quando finalmente chega aquele momento glorioso, aquele instante eterno em que a alma completa sua purificação e as portas do céu se abrem, a alegria que ela sente é tão imensa, tão transbordante, tão indescritível, que os santos só conseguem compará-la ao próprio gozo de Deus. Santa Catarina de Gênova disse que a alegria de uma alma entrando no céu é tão grande que, se pudéssemos experimentar uma fração dela, morreríamos de felicidade. E essa alma, agora na glória eterna, olha para trás e vê você, vê suas orações, suas visitas, seus sacrifícios, e sabe que foi você quem ajudou a libertar lá. Imagina o que ela sente por você nesse momento. Imagine a gratidão eterna que ela carrega no coração. E agora, do céu, ela pode interceder por você com poder infinito,
porque está na presença de Deus. E suas orações são como perfume precioso subindo ao trono da graça. Uma senhora idosa me procurou radiante de alegria. Tinha acabado de ter um sonho que mudou tudo. Sonhou que estava num jardim lindo celestial e seu marido, que tinha morrido 10 anos antes, veio correndo em direção a ela. Estava jovem, radiante, glorioso. Ele a abraçou e disse: amor, consegui. Suas missas, suas visitas, suas orações me libertaram. Agora estou no céu e posso ver você de verdade. E um dia, não muito distante, você virá me encontrar aqui. Ela acordou chorando de alegria e me disse: Padre, valeu cada lágrima, cada visita, cada oração, porque agora sei que ele está livre. E essa, meu irmão, minha irmã, é a alegria libertadora. É o objetivo final de tudo. É para onde tudo aponta. Suas visitas ao cemitério não são em vão. Suas orações têm poder. Seu amor atravessa a morte e toca a eternidade. E agora que você conhece essas 9 sensações, preciso te dizer algo urgente. Meu irmão, minha irmã, neste exato momento, enquanto você me ouve, existem almas no purgatório esperando por você. Talvez seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um irmão, um filho, um amigo querido. Eles não podem fazer nada por si mesmos, não podem rezar para se libertar, não podem oferecer missas, não podem ganhar indulgências. Eles dependem de você completamente, totalmente, desesperadamente. E cada dia que passa, cada semana, cada mês que você não os visita, não reza por eles, não oferece missas, é tempo de sofrimento prolongado. Mas você tem o poder de mudar isso. Hoje, agora, neste momento. Não espere o dia de finados. Não espere o aniversário da morte. Não espere quando tiver tempo. Vá ao cemitério esta semana. Leve água benta. Leve flores se quiser. Mas principalmente, leve seu coração, suas orações, suas lágrimas. Reze o eterno repouso. Reze um terço. Reze o de profundis. Se puder, mande celebrar uma missa. E se você fizer isso, entre os dias 1 e 8 de novembro, pode ganhar uma indulgência plenária. Pode literalmente abrir as portas do céu para aquela alma. Imagina chegar ao céu um dia e encontrar aquela pessoa e ela te abraçar e dizer: obrigado. Você me salvou séculos de sofrimento. Você foi meu anjo libertador. Imagina a alegria desse encontro. A gratidão eterna que ela sentirá por você. Então agora, vamos rezar juntos. Vamos fazer um compromisso diante de Deus. Oremos. Senhor Jesus, que desceste aos infernos para libertar as almas justas, olha com misericórdia para as almas do purgatório, especialmente aquelas que mais precisam de sufrágio, aquelas que não tem ninguém rezando por elas e aquelas da minha própria família. Dá-me, Senhor, a graça de ser fiel em visitá-las, em rezar por elas, em oferecer missas por sua libertação. Que eu nunca as esqueça, que eu seja instrumento da tua misericórdia. E concede que por minha intercessão e sacrifício, muitas almas sejam libertadas
e possam gozar da tua presença na eternidade. Pela intercessão de Maria, Mãe das almas do purgatório, te peço isto. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vou te dar passos práticos de como fazer isso da forma mais poderosa possível. Então, como você vai fazer isso de forma concreta? Deixa eu te dar um roteiro simples, mas poderosíssimo. Primeiro passo: escolha um dia específico desta semana. Não deixe para qualquer hora. Marca na agenda. Coloca um compromisso com aquela alma. Segundo passo: prepare-se espiritualmente. Se puder, vá à missa antes. Ou pelo menos, faça uma oração em casa, pedindo graça para essa visita. Terceiro passo: leve os elementos certos. Água benta pode pegar na sua paróquia, um terço, flores se quiser, e principalmente um coração aberto. Quarto passo: ao chegar, faça o sinal da cruz sobre a tumba com água benta. Enquanto faz isso, diga: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo e rezo por tua libertação. Quinto passo: reze as orações tradicionais, principalmente o eterno repouso. Eterno repouso dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Reze isso pelo menos 3 vezes. Depois reze um terço completo, se puder. Sexto passo: fale com a pessoa. Não tenha vergonha. Converse como se ela estivesse ali. Diga que você a ama, que não a esqueceu, que está rezando pela libertação dela. Sétimo passo: ofereça uma missa. Essa é a arma mais poderosa. Vá até a secretaria da sua paróquia e peça para celebrarem uma missa pela alma daquela pessoa. O valor é pequeno, mas o efeito é eterno. E se você quiser ganhar indulgência plenária, entre os dias 1 e 8 de novembro, visite o cemitério, reze pelas almas, confesse-se, pode ser dias antes, comunque e reze pelas intenções do Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Fazendo isso, você pode aplicar indulgência plenária a uma alma específica e ela pode ser libertada instantaneamente. Olha, eu sei que para alguns isso pode parecer complicado, mas não é. É simples. É amor em ação. E mesmo que você não consiga fazer tudo isso, faça o que puder. Uma visita simples, uma oração sincera, já faz diferença imensa. Agora, sei que muitos de vocês devem estar pensando: Padre, mas e as almas que já estão no céu? Como sei se minha oração ainda é necessária? Posso estar rezando por quem já está salvo? Essa é uma pergunta importantíssima e a resposta vai te surpreender. Porque tem um fenômeno espiritual que poucos conhecem sobre o destino das orações feitas por quem já está no céu. E isso é exatamente o que vou explicar no próximo vídeo que preparei para você. O que acontece quando você reza por uma alma que já está no céu? Lá vou te mostrar que suas orações nunca são desperdiçadas e como elas circulam na comunhão dos santos de forma misteriosa e poderosa. E deixa eu te pedir algo. Se esse vídeo tocou o seu coração, se te fez decidir visitar aquele cemitério, deixa um comentário aqui embaixo. Não precisa contar detalhes pessoais. Só diz: vou visitar, ou isso mudou minha visão sobre o purgatório.
Porque, quando compartilhamos nossos passos de fé, criamos uma corrente de oração poderosa, uma comunidade de almas que se ajudam mutuamente a chegar ao céu. E agora, antes de nos despedirmos, quero te abençoar e abençoar as almas pelas quais você vai rezar. Que o Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e abriu as portas do céu, tenha misericórdia das almas do purgatório, especialmente aquelas da tua família. Que Maria Santíssima, Mãe das almas, interceda por elas e por ti, que tua fidelidade em visitá-las e rezar por elas seja recompensada com graças abundantes nesta vida e na eternidade. E que um dia, quando chegares ao céu, possas encontrá-las na glória e celebrarem juntos a misericórdia infinita de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã, e não se esqueça. Aquelas almas estão esperando por você. Não as decepcione. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.